Tempo de confiança. Queridos irmãos, amigos, eu creio de maneira prática que os dias que nós estamos vivendo, desde o anúncio mundial da pandemia e as articulações dos países, inclusive o nosso, desde março, em nos preparar para enfrentar o Covid-19, e somado a isso, crises políticas, crises no judiciário, crises nas ruas, de maneira talvez mais específica, crises nos lares, nas famílias. De fato, é um tempo que exige e tem exigido a confiança, talvez em pensar que nem tudo está perdido. Aqueles que são otimistas, talvez como eu, creem que tudo isso irá passar. E embora quando passar, vai exigir de nós uma nova adaptação, porque parece-me que nós já estamos adaptados à presença do vírus, né? E tudo aquilo que ele acarretou, cuidados, higiene, receios e etc. Mas pós a volta à normalidade das coisas, virá a necessidade de uma outra adaptação. Mas para esse primeiro momento, veja que a confiança está sendo muito necessária na possibilidade desses dias melhores. Mas quando esses chegarem, certamente para alguns não serão. Talvez até mesmo para a igreja do Senhor Jesus. Mas é esse tempo que vai também exigir de mim e de você confiança. Isso porque esse tempo, nas suas realidades distintas, tanto para os dias de hoje como os por vir, trarão sobre nós algumas circunstâncias, provocando talvez em meu e em seu coração sentimentos de pavor, talvez o reconhecimento de que estamos em uma luta, em uma batalha, em uma guerra. Talvez para alguns a certeza de que a batalha já foi perdida. Outros ainda na insistência de lutarem com aquilo que virá para que possam, talvez, enfrentando, poderem assim ter a certeza de vencerem tudo isso que virá. Foi pensando nessas reflexões, queridos, que Deus colocou em nosso coração o desejo de falar sobre confiança, desafiando-nos a entenderem que esse tempo já tem exigido de mim e de você confiança. Por isso eu creio que ele é um tempo de confiarmos, mas também o que virá, o pós-pandemia, por exigir de mim e de você a confiança necessária, esse tempo por vir também será um tempo de confiança. E para a primeira mensagem dessa série, Tempo de Confiança, eu gostaria de falar que ainda assim tenha confiança. Como eu falei, para tentar falar a respeito do lidar com essa realidade e nesse lidar ainda ter confiança, a realidade do hoje, farei uso apenas dos versos 1 a 3 do Salmo que nós lemos nessa noite. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para que pudéssemos assim falar um pouco sobre esse Salmo e logo em seguida trazer algumas aplicações para mim e para a sua vida nessa expectativa de que ainda assim tenhamos confiança. Queridos, nós estamos diante de um Salmo de Davi. De cara, na leitura que fizemos, ou se depois fizermos uma leitura mais pausada, mais compreensiva, nós perceberemos que este salmo traz um tema proposto,
ou seja, o anseio pela presença de Deus. Se a sua Bíblia for igual à minha, esse vai ser o título deste salmo aí de Davi: anelo pela presença de Deus. É interessante porque nessa expectativa, Davi aponta que a satisfação desse anseio, desse anelo pela presença de Deus, se dá a partir de dois ambientes propícios para isso. Veja comigo o versículo 4. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então veja que, em primeiro lugar, a partir desse ambiente aqui, o templo, Davi nos mostra que podemos satisfazer esse anseio pela presença de Deus. Mas em segundo lugar, veja o verso 8 aí. Davi diz: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que Davi está dizendo aqui? Que um outro ambiente propício a satisfazermos esse anseio pela presença de Deus é o nosso próprio coração. Entretanto, para esse ambiente aqui, há a necessidade de ponderarmos algo necessário, ou seja, a intimidade com o Senhor. Pois nas palavras de Davi a gente percebe que a intimidade dele com o Senhor era tamanha que em seu coração ele ouvia o Senhor dizendo: buscai a minha presença. E assim ele responsivamente buscava a presença do Senhor. Por isso ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então veja que nesses dois ambientes apontados por Davi, o coração e o templo, ele aponta os mesmos como um meio de satisfazermos esse anseio pela presença do Senhor Deus. E aqui, queridos irmãos, tendo enfatizado um pouco o coração, eu não posso deixar de destacar, queridos, o templo. Naquela época, aquela estrutura, que o povo de Israel dispunha. Mas hoje, irmãos, nos nossos dias, nossa igreja, esse ambiente aqui que nos encontrávamos semanalmente, de maneira reflexiva, qual é o seu sentimento? Qual o sentimento que há em seu coração já durante todo esse tempo sem poder estar aqui? Olha, meu amado irmão, eu não sei você, mas eu estou com muita saudade. O meu desejo é, de fato, poder estar aqui, não como eu apenas estou agora, olhando para uma câmera, juntamente com o nosso irmão Alexandro aqui, a nossa irmã Amanda e o nosso irmão Valdir. E a igreja aqui vazia, que eu estou falando que o eco está indo lá na parede da porta e voltando. Que situação dramática, irmãos. Ainda estou tentando me acostumar, pois era tão bom estar aqui nesse púlpito e ver o rosto de cada um dos irmãos, cantando, louvando, atento à palavra, folheando a sua Bíblia. E por que sinto saudade disso, queridos irmãos? Porque tal como Davi diz aqui, é no templo também que a gente pode satisfazer o nosso anseio pelo Senhor. E por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor e para a glória dele, o nosso templo tem sido um lugar de adoração ao Deus único, vivo e verdadeiro. Aqui temos buscado, mesmo em meio às nossas imperfeições, prestar o devido culto ao Senhor, porque cremos que quando nós nos reunimos aqui como igreja, Deus se faz presente. E esse anseio, a cada quarta-feira que eu podia estar aqui, a cada sexta-feira que eu podia estar aqui, a cada domingo, culto de oração, escola bíblica e culto de celebração, mas a cada sábado, quando podíamos reunir os ministérios aqui da igreja, a cada quinta-feira, quando nos reunimos ali no povoado Pau dos Ferros, na casa dos nossos irmãos e amigos. Há no seu coração, querido irmão, essa saudade de aqui, juntamente com outros, buscarem a presença do Senhor? Se há, é porque, de fato, eu e você temos o anelo
pela presença dele que podemos encontrar no templo, mas também no nosso coração, considerando a intimidade para isso. Mas vamos seguir. O Salmo 27, queridos, ele é composto de dois movimentos aqui de emoções bastante diferentes. Eu creio que você pode perceber isso na leitura que nós fizemos, inclusive transmitindo aqui uma possível ideia de contraste. Se você perceber, ele mostra aí logo de início, nos versos 1 a 3, expressões de confiança no Senhor, de segurança no Senhor. Mas se você for um pouco mais adiante e perceber, a partir do versículo 9, ele vai mostrar algumas emoções ali de talvez temor em não encontrar o Senhor, temor em não receber do Senhor o seu auxílio, de ser desamparado pelo Senhor. Então perceba que no Salmo nós encontramos esse movimento aí, esses dois movimentos de emoções diferentes, transmitindo assim uma ideia de contraste. Tanto o conteúdo como o espírito, vamos assim dizer, dessas duas seções, são vastamente diferentes. Nós podemos perceber isso no Salmo. O espírito muda de confiança alegre para o temor aí ansioso. E por causa desses dois movimentos de emoções bastante diferentes, como já falamos aqui, nós podemos dividir esse salmo em duas partes. A primeira delas compreendendo os versos do 1 ao 6 e a segunda compreendendo os versos do 7 ao 14. Nessa divisão você perceberá essas duas emoções bem diferentes nas palavras do salmista Davi. Entretanto, dois elementos ligam essa diferença, essas duas partes contrastantes. E os elementos são os inimigos e a fé, que Davi vai ressaltar bastante aqui no Salmo. Sobre esse segundo elemento unificador dessas duas partes contrastantes do Salmo, ou seja, a fé, ela se desenvolve na pessoa de Deus, sustentando o salmista diante das provações e ajudando-o a passar essa situação de provação de forma triunfante e confiante. E é nessa direção, queridos irmãos e amigos, de fé e confiança, que eu gostaria de expor os 3 primeiros versículos a partir de 3 realidades que exigiram do salmista a fé e a confiança. Confira comigo, pois já irei apontar as 3 realidades que exigiram do salmista a fé e a confiança. Se você perceber, no verso 1 do Salmo 27, o salmista vai fazer referência a medo. Veja aí, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? No verso 2, ele faz referência a um certo perigo. Veja aí, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e o perigo aqui é o da destruição, do salmista, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E veja agora a terceira realidade que o salmista usa para expressar sua fé e confiança, por essas realidades terem exigido dele essa fé e essa confiança. A terceira realidade aí, queridos, é a realidade da peleja, da guerra, da luta. Veja comigo aí. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E veja ainda, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Permita-me então expor esses versículos a partir dessas realidades. Versículo 1, sobre a realidade do medo. Davi centraliza aqui no Senhor a sua vitória sobre o medo. Por isso ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E ele ainda afirma: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele afirma, queridos, que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação,
e o Senhor é a sua fortaleza. Vejamos aqui então algumas atribuições desses 3 aspectos que ele afirma sobre o Senhor. Eu quero chamar, em primeiro lugar, você a observar a expectativa da luz. É interessante, queridos, destacar que em nenhum outro lugar no Velho Testamento você vai encontrar de maneira clara a expressão: o Senhor é a minha luz. O Senhor era para Davi como uma luz brilhando em um lugar escuro, dissipando, queridos, as sombras das incertezas, mostrando todas as coisas na expectativa divina, inclusive aquilo que ao seu coração trazia medo. No Salmo 18, versículos 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor, um salmo também de Davi. Diz assim: por que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Então veja que para Davi o Senhor era a sua luz em meio à escuridão e às sombras do temor que as circunstâncias poderiam assim trazer à sua vida. Mas no aspecto que ele atribui ao Senhor de salvação, Davi está querendo nos mostrar em quem ele tinha certeza, ou seja, no Senhor. Davi podia seguir, queridos, face ao medo, sabe por quê? Porque no Senhor ele sabia por quem ele seria salvo. Veja, se a luz do Senhor, ou melhor dizendo, por Davi ter o Senhor como a sua luz, dissipava as sombras e a escuridão de qualquer medo, por isso ele podia crer que o Senhor também era a sua salvação. E por quê? Porque ele sabia por quem ele seria salvo. Mas no aspecto aí da fortaleza que Davi destaca, ainda dentro dessa realidade do medo, ele descreve como fortaleza aqui a segurança e a proteção que ele tinha no Senhor. Ele reconhecia isso no Senhor. E aqui, queridos irmãos e amigos, fortaleza não significa apenas proteção, tá? Da vida exposta do salmista na escuridão, e também não deixa que ele seja morto, por isso talvez salvação. Mas fortaleza aqui significa também a força da vida fraca e frágil que o salmista tinha, que não a deixaria que ela enfraquecesse, afundasse e morresse. Ou seja, o salmista está dizendo: olha, o Senhor é a minha fortaleza, por isso, mesmo em meio à escuridão e às sombras do medo, eu permanecerei firme, eu permanecerei sem temer, porque o Senhor é a minha salvação. Por isso ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Por essas suas convicções a respeito do Senhor, ou seja, o Senhor como luz, como salvação, como fortaleza, nesse tempo aqui vivido por Davi, ele não temia. Por isso ele afirmou 2 vezes: não terei medo. A quem temerei se tenho eu o Senhor? Mas vamos para a segunda realidade, verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui, como eu já mencionei, a realidade que encontramos é a realidade do perigo, que exigiu de Davi a fé e a confiança. O perigo aqui, queridos, é atribuído ao levante dos opressores e inimigos de Davi. E ele denomina estes aqui, como malfeitores, logo no início aí do verso 2. O levante dos inimigos de Davi tinha um objetivo, o verso 2 mostra claro aí: destruí-lo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o significado
da expressão me destruir significa, de fato, queridos irmãos, comerem as carnes, ou seja, devorar a carne de Davi. Na destruição que os inimigos intentavam, expressa aqui por Davi, sim, tinha esse objetivo. Era algo de significado de aniquilamento, ou seja, um perigo eminentemente de aniquilamento estava sendo vivido por Davi. Ele estava certo, por exemplo, da sua morte. Entretanto, queridos, destruir também aqui pode também referir-se aos ataques pessoais de um gênero verbal, talvez vivido por Davi, tal como um falso testemunho podia fazer. Veja aí, por favor, o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Então veja, e aqui, irmãos, abram parênteses, tá? É mera coincidência mesmo pelos irmãos saberem o que tem acontecido, né? Então, assim, não posso deixar de dizer isso aí. Mas, queridos irmãos, além de me destruir ter o significado, de fato, de aniquilamento, pode-se também entender que talvez isso se daria não apenas de maneira física, mas de maneira moral, por esses ataques pessoais de gênero verbal que Davi podia, sim, vivenciar através dos seus inimigos. Face a esse perigo eminente de intenção física ou verbal, Davi, queridos irmãos, expressa a sua confiança em Deus. E ele faz isso no tropeço dos seus opressores. Por isso ele diz aí no verso 2, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele está dizendo, olha, os inimigos se levantam, os meus opressores querem devorar a minha carne de maneira física ou até mesmo na expectativa moral, mas é eles que tropeçam e caem. Qualquer que fosse a opressão, Davi estava certo, queridos, da intervenção divina e que nenhum ataque contra ele teria sucesso. Deus certificaria que os inimigos eram eles quem tropeçariam e cairiam. E por quê? Porque lembre-se que, diferentemente dos inimigos de Davi, Davi contava com a luz do Senhor, com a salvação do Senhor, com a proteção do Senhor. Nisso podemos entender que a sua expressão de confiança aqui, face à realidade desse perigo, queridos, já representava talvez um louvor ao Senhor em preparação, inclusive aquilo que ele viria a pedir lá na frente. Veja comigo novamente os versos 6 e 7. Ele diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aí veja o verso 7, né? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Veja aqui, queridos, é bem interessante isso aqui, né? Porque no versículo 2, Davi parece que, assim como no início do verso 6, face à realidade desse perigo, expressa a sua confiança no Senhor, já afirmando aquilo que vai acontecer contra seus inimigos, contra os seus opressores. Mas no verso 7, ele faz disso uma oração. Ele diz: olha, Senhor, ouve a minha voz, eu clamo. Talvez dizendo: olha, Senhor, os meus inimigos estão se levantando aí, eles querem devorar a minha carne. Fisicamente eles querem me destruir, ou até moralmente, verbalmente falando. Aí ele ora ao Senhor. Mas antes mesmo de fazer essa oração, como já dissemos, no verso 6, ele já louva ao Senhor. E aqui, queridos, eu trouxe à minha memória um princípio maravilhoso que o apóstolo Paulo nos ensina quanto a essa expectativa de oração.
escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações e pela súplica. Aí ele termina dizendo: com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja só, Davi está diante da realidade do perigo. Antes dele pedir a Deus que de fato guarde, que o proteja, lembre-se que ele já está expressando sua confiança no Senhor, no verso 1, né? O Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza. E aqui no verso 2 ele está dizendo: olha, Senhor, os inimigos estão se levantando, olha, Senhor, mas eles é quem vão tropeçar e eles é quem vão cair, porque eu tenho o Senhor. Então ele já agradece ao Senhor. É lá na frente, no verso 7, ele vai olhar: ora, Senhor, me ajuda aí, a turma está se levantando aí, querem comer a minha carne, querem me difamar, mas certamente o Senhor me protegerá. Outro parênteses, irmãos, é mera coincidência, tá? Então fiquem tranquilos, Deus está nos conduzindo em todas as coisas. O Senhor Jesus, em Mateus 5, verso 12, disse que bem-aventurado são aqueles que perseguirem e, pelo meu nome, mentirem contra vocês. Grande é o vosso galardão nos céus. Sintam-se bem-aventurados por serem perseguidos por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a terceira realidade. Veja aí comigo o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se a primeira realidade é a realidade do medo, a segunda realidade, verso 2, destacamos a realidade do perigo. A terceira realidade aqui, que exigiu de Davi a fé e a confiança, é a realidade da peleja, da guerra, da batalha. Veja que ao aumentar a proporção do perigo, do verso 2, desencadeando aqui no verso 3 para uma guerra, a serenidade do coração de Davi prevalecia sobre o medo, ao ponto de tomar o coração dele. Por isso ele disse: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele ainda diz: olha, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Mesmo que um exército acampado em volta do salmista, com as intenções físicas ou morais de destruí-lo, de consumi-lo, esse ajuntamento não traria nenhum medo ao coração de Davi. E porque lembre-se que Davi, queridos irmãos, trouxe uma história aqui à minha memória, já tinha mostrado tal confiança face à realidade de uma peleja. Deixa aí o Salmo 27 marcado e, por favor, volte comigo aí para 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Na verdade, irmãos, é mais à frente, por favor. Só um minutinho, irmãos, deixa eu me encontrar aqui. Primeiro Samuel capítulo 17, na verdade, tá, irmãos? A história de Davi e Golias. Só para lembrar um pouco a história dos irmãos, para assim irmos para os versículos que queremos considerar. Lembre-se que, como diz, né, o nosso irmão Robério, contando o caos no CD Causos e Canções do Ministério Sal da Terra, o gigante cabeção Golias se levanta e começa a afrontar o povo de Deus.
E Davi vai deixar ali um kit merenda para os seus irmãos. E lá escuta a afronta do gigante. E ali, de uma certa forma, ele tenta fazer parte da guerra, mas aí os irmãos dele forçam ele não se envolver, ao ponto de que Davi se dispõe e vai pedir a Saul para guerrear. E tem todo aquele drama ali da armadura que Saul vai dar a Davi, que ele fica sambando dentro dela, não pode com a espada. Enfim, apesar de tudo isso, Davi vai do jeito dele, franzino, com a sua roupinha, com a sua sacolinha, né? E as pedrinhas ali, e aquela que hoje seria a sua baladeira, né? Para enfrentar o gigante Golias. Então veja, Davi aqui, antes inclusive de ser rei, ele está em face de uma peleja, de uma guerra, ainda jovem, sem todas as experiências que ele já tinha vivido quando escreveu o livro de Salmos. Aí veja o que é que diz 1 Samuel 17, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para me vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Veja só, Davi já tinha vivido essa experiência. Por isso, é aqui no Salmo 27, volte para lá, no verso 3, ele diz: olha, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi está dizendo, queridos, que ainda que eles, ou seja, seus inimigos, sejam numerosos, um exército deles, ainda que eles sejam ousados e as suas tentativas sejam ameaçadoras, ainda que eles o cerquem, ou seja, um exército contra um homem, ainda que eles travem uma guerra contra Davi, Davi diz, olha o final do verso 3, ainda assim terei confiança. Em face dessas realidades, queridos, enfrentadas por Davi e suas pressões espirituais, emocionais e físicas, Davi afirma que ainda assim teria confiança. Eu queria trazer algumas aplicações para mim e para a sua vida, tendo em vista os destaques que fizemos desses 3 versículos. Talvez, queridos irmãos, essas sejam as realidades com suas pressões que estão à nossa frente, nesses dias que nós estamos vivendo, ou possivelmente nos dias que virão. O medo, o perigo, a peleja já tem batido à nossa porta, inclusive a do coração. Mas apesar dessas realidades, como aplicação, permita-me encorajá-los. Em primeiro lugar, apesar do medo, tenha confiança. Apesar do medo, tenha confiança. Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?
Aqui não é, queridos irmãos, uma possibilidade de ter medo, o medo é real, mas pelo fato de Davi ter no Senhor a sua luz e a sua salvação, ele não tinha medo, apesar da existência dele. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? Por isso, queridos irmãos e amigos, apesar do medo que esses dias estejam nos trazendo, ou os dias vindouros possam nos trazer, tenha confiança. A escuridão do medo não prevalece sobre a luz do Senhor. A luz do Senhor lança sobre as nossas vidas a sua salvação e o seu cuidado. Em Isaías capítulo 12, não precisam abrir, estarei lendo, a palavra do Senhor nos diz assim no verso 2: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Querido irmão, se eu e você, mediante a fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício perfeito para a nossa salvação, fomos reconciliados com Deus, o mesmo Deus de Davi, que para ele era a sua luz, era a sua salvação, era a sua fortaleza, é o nosso mesmo Deus. Por isso, queridos irmãos, Deus para mim e para você é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza. E apesar dos dias que nós estamos vivendo, crendo nesse Deus, tenhamos confiança, mesmo que o medo esteja batendo a porta do nosso coração. Uma segunda aplicação: apesar dessas realidades, que talvez esses dias que nós estamos vivendo estão trazendo ao nosso coração, ou até os dias vindouros possam trazer, se em primeiro, apesar do medo, tenha confiança, em segundo lugar, apesar do perigo que esses dias possam trazer, ou os vindouros venham a trazer, tenhamos confiança. É o que diz o verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Não diferentemente de Davi, queridos, é certo que vários perigos circundam a nossa vida, sejam eles de ordem física ou espiritual. O vírus está aí, irmãos. Mas não só o vírus, tantas outras coisas podem trazer perigo à nossa vida física, mas também a nossa espiritual. Isso devemos crer, porque a própria palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz inteiro no maligno. E é interessante porque isso me fez pensar em um artigo que eu li, e no final dele, o autor do artigo se expressou da seguinte forma, não era um artigo cristão. Ele disse: aonde o ser humano vai parar? E por que ele concluiu dessa forma? Porque ele estava comentando o assassinato daquele negro nos Estados Unidos, por força daquela operação policial, e o assassinato, o acidente causado a uma criança negra também, num elevador, que aconteceu nesses últimos dias aí, a partir de uma atitude de uma mulher branca, no caso dessa criança. Ele concluiu o seu artigo dizendo: aonde o ser humano vai parar? Queridos irmãos, isso não é novidade, nós já sabemos. Se essas coisas impactam o nosso coração, não se surpreendam com as que virão. Olha aí para o cenário político do nosso país, queridos irmãos, onde a gente percebe claramente que um vírus tem sido usado para se promoverem, um vírus tem sido usado para roubarem dinheiro, um vírus tem sido usado para se acusar uns aos outros. Irmãos, nós estamos vivendo um pandemônio sem medidas. Ainda se surpreender com o que o ser humano é capaz, ou aonde o ser humano vai chegar, é certo, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que o homem já está condenado, e condenado ao inferno. Essa é a verdade. O estado de condenação dele torna ele insensível, torna ele inconsciente das suas próprias atitudes, trazendo para si mesmo e para os outros até mesmo o fim das suas vidas.
E é dentro dessa realidade que sim, eu e você, queridos, corremos perigos. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente falando. Mas apesar do perigo, eu e você tenhamos confiança. É preciso crermos que estamos guardados e permaneceremos confiantes naquele que nos guarda. Como já pregamos aqui, inclusive no início da pandemia, no Salmo 91, o próprio salmista ali ressalta esse cuidado protetor do Senhor. Nos versos 1 e 2 do Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí o verso 5 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E sabe por quê? Porque face à realidade do perigo, eu e você podemos crer e ter confiança no Senhor que nos guarda. Por isso, no Salmo 121 é claro: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro, o socorro do povo do Senhor vem do Senhor que fez os céus e a terra. E em terceiro e último lugar, apesar da realidade desses dias, aplique a verdade que apesar do medo, é preciso ter confiança. Apesar do perigo, tenha confiança. E em terceiro lugar, apesar da peleja, apesar da batalha, apesar da guerra, queridos, tenhamos confiança. Lembramos que a nossa serenidade não deve estar, nesses dias que nós estamos vivendo e no porvir, condicionada às circunstâncias que nos rodeiam. Porque se nós formos colocar os nossos olhos nas circunstâncias que estão ao nosso redor, queridos irmãos, a batalha já está perdida. Mas os nossos olhos não devem estar condicionados e limitados a essas circunstâncias, mas nas convicções que temos ou devemos ter do Senhor. Lembre-se, para Davi o Senhor era a sua luz, era a sua salvação, era a sua fortaleza, era aquele que desbaratava os seus inimigos, é aquele que mesmo em meio a uma guerra, ele continuará tendo confiança, porque sabe quem pelejará por ele. Considerando o histórico de Davi, que já falamos aqui, citamos, quando ele ali deu testemunho na vitória contra Golias, creia, queridos irmãos, que a ruína de alguns dos inimigos do povo de Deus, registrados nas Sagradas Escrituras, é o símbolo da conquista completa de todos aqueles que lutaram. Se no Senhor, queridos irmãos, Moisés lutou e venceu, Josué lutou e venceu, Davi lutou e venceu, eu e você no Senhor venceremos a peleja. Por isso, apesar dela, tenha confiança. Apesar do perigo, tenha confiança. Apesar do medo, tenha confiança. Por isso, nessa primeira mensagem da série, Tempo de Confiança, insisto em dizer, ainda assim, tenha confiança. Essa era a expectativa de Davi. E permita-me repetir novamente o versículo 29 do Salmo 18, quando ele expressou a sua convicção no Senhor em meio à guerra. Ele disse: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Cantamos aqui a bela canção, entoada pelo Ministério de Louvor: se o sol se pôr, se a noite chegar, tu és o meu Deus, o meu auxílio. Se o mar nos submergir, a mão dele virá. Lembra o que o profeta Isaías falou: se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Por quê? Porque o Senhor está conosco nessa batalha, irmãos, que temos travado nesses dias, e nos dias que virão travaremos.
que exigirá de mim e de você, até mesmo de você, querido amigo, que nos acompanha nessa noite, confiança. Quero concluir nessa noite dizendo: os dias que estamos vivendo, queridos, expõem claramente um tempo oportuno para exercitarmos a nossa confiança. Entretanto, para isso é necessário ponderarmos em quem temos confiado. Se temos confiado em Deus, quais são as nossas convicções a respeito de Deus que nos levam a confiar nele? Se o Senhor é a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza, apesar do medo, apesar do perigo, apesar da peleja, ainda assim, tenha confiança. Vamos orar nesse momento. Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque o Senhor é a luz, é a salvação, é a fortaleza de todos aqueles que, salvos em Cristo Jesus, foram reconciliados contigo. E por eles eu peço, ó Pai, que apesar dos dias que estão vivendo e os dias que virão, eles possam ainda assim terem a confiança no Senhor, sabendo que, confiando no Senhor, vencerão o medo, vencerão os perigos, a batalha, a peleja já está ganha, porque o Senhor é quem estará à frente do teu povo. Ó Deus, para os amigos que nos acompanham nessa noite, talvez, diante dos dias que estão vivendo, estão sentindo medo, o perigo tem rondado, levando-os a entenderem que estão numa guerra. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa conduzi-los a confiarem plenamente no Senhor, mas que para isso eles entendam que precisam confessar o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Sim, Pai, oramos por ele também, por eles também. Ajuda-nos, apesar do medo, termos confiança, apesar do perigo, confiarmos, apesar da peleja, da batalha, seguirmos confiando para a glória do Senhor. Amém e louvado seja o Senhor.